Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. Reunidos junto dessa espiritualidade amiga. Junto desses nossos irmãos que nos confortam, que nos fortalece, que nos dá essa oportunidade bendita de falarmos um pouco sobre Jesus, sobre esse Divino Mestre. Falarmos das lições que Emmanuel nos traz, para que nós possamos refletir sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa conduta, sobre os nossos pensamentos, que muitas vezes a nossa conduta, ela é até correta, mas os nossos pensamentos muitas vezes nos traem e queremos, nesse instante, ser agraciados com essa reflexão que Emmanuel nos traz. A reflexão está no livro Pão Nosso, psicografia do nosso Chico. E ela se chama Espiritismo na Fé. E está no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 17, o seguinte: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. É uma passagem e essas palavras são de Jesus. E Emmanuel traz a reflexão do dia. Permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fenômenos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade nos tempos que correm para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Jesus é visto pelos discípulos no Tabor, ladeado por mortos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do Mestre após a morte dele e consolida no mundo o cristianismo redentor. Os mártires dos círculos abandonam a carne flagelada, contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa ouvindo um mensageiro visível. Francisco de Assis percebe emissários do céu que o exortam à renovação da Igreja. Lutero registra a presença de seres do outro mundo. Teresa d'Ávila recebe a visita dos amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais através do fenômeno mediúnico do desdobramento. Sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo. Em todas as instituições de fé, há os que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Os que creem, contudo,
e aceitam as determinações do serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade onde estiverem. Em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade, e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Essa lição de Emmanuel fala muito sobre as outras religiões, porque nós sabemos da existência do mundo extracorpóreo. Nós sabemos da existência do mundo dos espíritos. E em todos os lugares, como Moisés, Jesus, a Igreja Católica, a Igreja Protestante através de Lutero, os mártires dos círculos, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, então todos esses espíritos tiveram a manifestação do alto, tiveram a manifestação da mediunidade, falaram em outras línguas, como muita gente diz, mas o que é falar em outras línguas, senão o fenômeno mediúnico quando você recebe a mensagem? E veja que Emmanuel não diz que a nossa religião é a melhor ou é a pior. Ele diz que todas as religiões há comunicações com o mundo espiritual e que muitos criticam, fiscalizam, perseguem muitas vezes a religião dos espíritos, mas que todos eles têm comunicação com os espíritos. Vejam. Mas todos podem perceber. Não se fala em línguas nas igrejas evangélicas. Falam com quem? Com o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Nada mais que alguém que já passou por aqui, que hoje já não está mais entre nós, porque senão falaria tete a tete. Aquelas pessoas que dizem que o Espiritismo é uma religião de bruxaria, de coisas ruins, porque não nos conhece. Venha nos conhecer. Nos dê a oportunidade de falarmos de Jesus para você. Nos dê a oportunidade, muitas vezes, de mostrar que Jesus é o mesmo em todo lugar. Que Ele nos ampara, que Ele nos ilumina, que Ele está junto de nós. Que não somos diferentes, que somos amados por Ele, porque somos seus irmãos, filhos do mesmo Pai. Mas Emmanuel ainda nos traz mais uma reflexão, quando ele diz: em nome do Senhor, emitindo vibrações edificantes, santificantes, expulsarão a treva e a maldade e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Aonde não fala isso? Aonde não se fala isso?
Então, falar em línguas é falar em paz, é falar em amor, é falar em renúncia, é falar em bondade, é falar em caridade, é falar em Jesus, porque Ele é tudo isso e muito mais. Por que ter diferença numa religião de outra? Aonde me convidarem, eu lá estarei. Sou espírita, serei espírita enquanto aqui encarnada. Na próxima, não sei. Talvez eu entenda melhor as outras. Mas digo, a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus são os mesmos. Quem nos separa são os homens. Os homens que calculam, que se aproveitam, que criticam, que fiscalizam, que denegriam as outras religiões. Todas são santas, todas são boas, desde que faça o homem melhor. Que Jesus nos abençoe e derrame sobre nós as suas bênçãos para entendermos, para compreendermos aqueles que ainda não pensam sobre Jesus ser o agregador de todos nós. Os separatistas ainda não conhecem Jesus. Que Ele nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus.